Evangelho de João, capítulo 11, versículo 54. Está escrito assim: Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Vou ler mais uma vez. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, quer dizer, não aparecia mais em público, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Vou ler mais uma vez. Você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. Jesus, bem alto, Jesus, pois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Já quero chamar a tua atenção para o seguinte: para os estranhos, Jesus não se manifestava, mas andava com os seus discípulos. Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? O mundo não conhece Jesus, mas você conhece, porque Ele anda com você. Ele não te deixa nem um minuto, nem um segundo, e Ele se manifesta na tua vida. Os discípulos têm esse privilégio. Essa já é a primeira palavra que você está recebendo. Quando você voltar para a tua casa, ou para o teu trabalho, ou para o teu apartamento, você vai entrar ali, mesmo que aparentemente você pense que está num lugar deserto, sozinho, Jesus está com você. Amém? Quem crê nessa palavra, hein? Quem crê nessa palavra? Você crê mesmo? Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, glorifique a Deus. Glorifique ao nome do Senhor. Isso, dá glória. Isso, continua. Quem está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/JoãoRibe, glorifique a Deus se você crê nesta palavra. Pai querido e Deus amado, esse povo não veio aqui para escutar homem algum. Eles querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Pastor JoãoRibe, que lugar é esse chamado Efraim? Que cidade é essa? Fica mais ou menos ali no território dos samaritanos. Jesus não queria mais andar no meio dos judeus e sabia que os judeus não percorriam aquele território, que era próximo dos samaritanos. E eles também não gostavam do Efraim, porque vários conflitos históricos acabou criando uma antipatia com Efraim. O Efraim, de um modo geral, não era bem quisto pelo povo de Israel. Mas quem foi o Efraim? O Efraim era um dos filhos de José. Quando o José se tornou governador do Egito, que Deus o exaltou ali, ele se casou com uma moça que era filha de um sacerdote. E teve 2 filhos com ela. Vamos no livro de Gênesis, capítulo 41. Vamos ver aqui o versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai,
Porque ele teve muito trabalho, né? Você sabe. Ele foi traído pelos irmãos, foi arrancado da família, foi vendido como escravo para os ismaelitas, que são os árabes, renegociaram e venderam ele mais caro ainda lá no Egito, e ele vai trabalhar na casa de Potifar, e ali a esposa do Potifar colocou os olhos em cima dele, porque era um belo homem, mas ele rejeitou, ele não quis nada com a patroa, e ela o acusou de estupro, e mesmo sendo uma acusação falsa, ele foi preso e ficou vários anos na cadeia. Até que ele sai dali para interpretar os sonhos do faraó. E quando ele interpreta os sonhos, acabou aqueles anos de sofrimento, porque era difícil esquecer. Quando você sofre traição de familiares, é difícil, não é? Quando você sofre traição de pessoas amadas, é difícil. Quando você é vítima de calúnia, de difamação, quando você paga por uma coisa que não fez, quando todos pensam mal de você, mesmo sendo você inocente, é difícil você lidar com os próprios sentimentos. Era muita aflição que o José passava, ele vivia com tristeza. Então, quando nasceu o primeiro filho dele, ele pôs esse nome, Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Sabe, todo o trabalho que ele padeceu ali, toda a perseguição, toda a inveja que havia contra ele. Então ele pôs o nome de Manassés para homenagear Deus no nome do filho. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Então ele está homenageando Deus no nome do Manassés. Aí depois do Manassés nasce o segundo filho dele. E diz aqui, e o nome do segundo filho chamou Efraim. Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando nasceu o segundo filho, ele quis homenagear o Senhor novamente. Homenagear Deus. Então ele pôs no filho caçula o nome de Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui onde eu fui afligido, Deus me abençoou e eu cresci, então o nome do meu filho é Efraim. Já vai tomando posse desta palavra. Não foram poucas as lutas e todo o trabalho que você teve até hoje, mas Deus vai fazer você esquecer de todo o trabalho que te deram, de todo o mal que te fizeram, e você não vai viver mais presa no passado, com ódio, com raiva, com mágoa, com amargura, seja de pessoas da família, às vezes até gente muito próxima que te magoou profundamente, que te traiu, que te enganou, que te perseguiu, que fez o mal para você, e você tinha aquele ódio dentro do seu coração. Hoje Deus está fazendo você esquecer de todo o mal que te fizeram, porque agora não é o mal que vai valer na tua vida, é a bênção de Deus. Pode homenagear Deus. Diga Manassés. Diga, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. E a palavra profética está continuando, dizendo para você que mesmo na situação atual, onde você passou por tantas dificuldades e necessidades, tantas aflições, tanta perda, tanto prejuízo, mesmo nos dias atuais, onde você diz assim, olha, minha vida financeira, meus projetos, meus sonhos, até hoje foi só aflição, eu não consegui crescer, eu não consegui deslanchar, eu não consegui realizar nada. A palavra está indo como profecia para a tua vida. Deus hoje está dizendo para você, Efraim, repita, Efraim, Deus vai te fazer crescer, mesmo no meio de toda aflição, porque o Senhor está contigo. Deus está no controle da situação. Eu quero que você homenageie a Deus com uma salva de palmas, dizendo, eu creio.
A partir de hoje, Deus vai me fazer crescer, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da dificuldade. O José teve esses 2 filhos. Vai governar não só o Egito, mas o mundo. Os seus irmãos que o traíram virão para o Egito buscar alimento. A história é muito linda, eu não vou entrar nela agora, mas tudo vai dar certo no final, porque José é um homem abençoado. E, por fim, ele vai trazer o seu pai Jacó para o Egito. A família de Jacó era de 70 pessoas. O José era uma pessoa tão boa que, apesar de ter sido traído pelos irmãos, de terem feito tantos males a ele, ele foi tão abençoado por Deus, que quando os seus irmãos chegaram, ele falou: não se preocupem, eu não vou me vingar de vocês. Pelo contrário, eu vou dar pão para vocês comerem, eu vou dar alimento para você, para a sua esposa e para os seus filhos, eu vou sustentar a sua casa, e de cada um dos meus irmãos eu vou fazer o bem, e vou colocar vocês para morarem na melhor terra do Egito. Vocês vão morar aqui até que passe essa fome, essa crise, e vocês não vão ter falta de nada, porque eu vou abençoar vocês. E ele fez isso para a sua família, e a família toda se mudou para o Egito, na terra de Gósen. Aí finalmente, quando os anos passam, Jacó está velhinho. O Jacó ficou cego, sabe? Ele viveu tanto, 130 anos. Aos 130 anos ele está cego. A vista dele escureceu, ele não consegue mais enxergar. E ele, sabendo que está para morrer, ele vai chamar o José e vai chamar os 2 filhos de José. E o José vai lá se encontrar com seu pai Jacó, que já está velho. O pai que achava que o filho tinha sido morto por uma fera, porque os irmãos, quando venderam ele como escravo, inventaram a história que ele foi despedaçado por uma besta do campo, por uma fera do campo. O Jacó, que achava que o filho era morto, agora sabe que o filho está vivo, e ainda ele tem 2 netos. O Jacó está feliz: eu tenho 2 netos, filhos do José, eu quero abençoá-los. Aí o José vai até o seu pai Jacó. Vamos em Gênesis para você entender por que Jesus foi para a terra de Efraim. O José está já com os filhos crescidos, né? O Manassés e o Efraim. Ele coloca os 2 ajoelhados diante do velho Jacó, e o Jacó não enxerga. E o José pegou o filho mais velho, colocou do lado direito de Jacó, para que Jacó colocasse a mão direita sobre o Manassés. E pegou o Efraim e colocou o Efraim do lado esquerdo de Jacó, para que Jacó colocasse a mão esquerda sobre o Efraim, e com as mãos assim estendidas na cabeça de ambos, ele abençoasse os 2, começando por Manassés, que era o primogênito. O primogênito, o mais velho, teria o direito de receber a bênção primeiro do que o outro, primeiro do que o menor. Detalhe: o Jacó está cego, ele não está enxergando. Ele não viu que o José colocou o Manassés do lado direito para ele impor as mãos. Ele também não viu que o José colocou o Efraim do lado esquerdo para ele colocar a mão. Jacó não viu. E mesmo não enxergando, ele é usado pelo Espírito de Deus, porque esse ato profético é uma profecia muito profunda que Jacó vai fazer. Então, na hora de abençoar os 2 netos, o Jacó diz assim para o José: eles não são mais meus netos, eu estou adotando como meus filhos, tá? Agora eles são meus filhos, e eu vou abençoar os meus filhos. Aí ele vai colocar a mão, uma em cada um. Aí ele cruza as mãos assim, ó. A mão direita ele coloca sobre a cabeça do Efraim, e a mão esquerda ele coloca sobre a cabeça do Manassés, para abençoar. Mas não era isso que ele devia ter feito. Ele não devia ter cruzado as mãos, ele devia ter estendido as mãos. Mas ele cruza as mãos. É um gesto inesperado.
Ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus, porque Jacó era um homem que tinha vida íntima com Deus. Deus está usando ele para uma profecia futura. Então, quando ele coloca as mãos assim, o filho José diz: não, pai, não. Pai, não. O senhor está colocando a mão direita sobre o Efraim, pai. O mais velho é o Manassés. Troca, pai. Troca. O Jacó diz assim, versículo 19. Estou em Gênesis capítulo 48, versículo 19. É aqui que entra a profecia. Mas seu pai o recusou e disse para o José: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, o Efraim, será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Isso aconteceu muito tempo antes de Cristo. Muito tempo antes. Jesus vai descender de Jacó. Fisicamente falando, ele é descendente de Jacó. Muito tempo depois, muitos séculos depois. E aí Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que fez sinais, prodígios e maravilhas como nunca ninguém tinha feito antes, que pregou coisas que ouvidos humanos nunca tinham escutado, que fez coisas que o ser humano até hoje custa acreditar, como por exemplo andar sobre as águas como se fosse terra firme, como curar leprosos apenas com uma palavra, expulsar demônios então nem se fala, multiplicar pães e peixes, ele fez isso 2 vezes para alimentar multidões famintas. Jesus fez também 2 pescas maravilhosas, onde sabidamente não tinha peixes. Ele realizou coisas extraordinárias, mas a principal delas foi a ressurreição de um morto que estava podre há 4 dias, que era o Lázaro, sepultado há 4 dias e já em decomposição. Jesus, com uma simples ordem, lá no cemitério, na frente do sepulcro, ressuscitou aquele morto. E foi um sinal extraordinário que muitos dos judeus que assistiram aquilo passaram a acreditar em Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Mas os inimigos de Jesus ficaram com ódio, ao invés de darem glórias a Deus por aquele milagre, passaram a perseguir mais ainda o Senhor e fizeram uma reunião, e naquela reunião decidiram matar Jesus. E não vamos matar só Jesus, vamos matar também o Lázaro que ele ressuscitou. Vamos matar os 2. Foi por isso que Jesus saiu de onde ele estava e não andava mais manifestamente entre os judeus, porque ele era procurado. Ele estava sendo procurado para ser morto. E ele foi para um lugar onde os judeus não o procurariam. Ele podia ter se escondido numa caverna, ele podia ter ido para qualquer lugar para se esconder, mas ele vai justamente para a cidade de Efraim. Por que Efraim? Porque Jesus Cristo está cumprindo aquela profecia que Jacó fez muito tempo antes, lá com Manassés e Efraim, os 2 filhos. Olha aqui, Deus tem neste mundo 2 filhos. Um é o Isaac, que gerou o povo judeu. Eles são filhos de Deus por promessa, são descendentes de Abraão. Inclusive o Isaac, o Jacó e toda a descendência. Deus trata como se fosse um filho só. Então, o povo de Israel aqui representa o filho mais velho, o Manassés. E o Efraim, nesse caso, ele representa Jesus. O que dizia José sobre o nome de Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, o meu passado, tudo que eu passei nessa vida. Jesus, ele vai passar agora por um trabalho penoso.
Ele tem passado por esse trabalho penoso, mas está chegando a hora dele se oferecer na cruz, de ser o sacrifício. Querem matá-lo, mas ele não pode ser morto por vontade de homens, e não pode ser morto na hora em que os homens querem, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e vai fazer um sacrifício perfeito e definitivo. E o Cordeiro tem data para morrer, é na Páscoa. Vai ser sacrificado não só pelo povo de Israel, mas pelo mundo todo. Jesus nesse momento representa o segundo filho. Veja só, filho de Deus. Ele representa o Efraim. Mas a bênção de Jacó diz que Efraim será maior do que Manassés. Que o Efraim vai ser pai de nações, multidão de nações. Então Jesus Cristo, ele está cumprindo isso nessa hora. Ele tanto vai para Efraim, em função do que Jacó falou sobre Manassés e sobre Efraim, e principalmente para cumprir essa profecia, porque ele vai gerar filhos para Deus. Ele vai gerar filhos mais novos para Deus. Então hoje no mundo há dois povos, basicamente, prestem atenção nisso. Basicamente há dois povos no mundo. Primeiramente, o povo escolhido, que é o povo judeu, cumprimento da promessa de Deus para Abraão, que a sua descendência seria muito numerosa e seria abençoada, seria um povo grande, inteligente. Deus cumpriu isso. Eles são o filho mais velho de Deus. Amém? Todos os judeus são os primogênitos de Deus, são os filhos mais velhos de Deus. Mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus deu para cada pessoa que crê em Jesus o poder de ser feito filhos de Deus. Então, todos que creem em Jesus são filhos de Deus. Então há para Deus dois filhos na terra agora: os filhos que descenderam de Abraão e os filhos que vieram através de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Vamos voltar para a profecia que o Jacó falou no capítulo 48 de Gênesis, no versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. A bênção de Jacó não está indo para o primogênito, está indo para o caçula. Deus tem dois filhos no planeta: os descendentes de Abraão e os filhos que vieram através de Jesus Cristo. O filho mais velho, o primogênito, os descendentes de Abraão. O filho menor e mais novo, os que vieram através de Jesus Cristo e nasceram de novo, nasceram filhos de Deus. E hoje, passados aí 20 séculos do sacrifício de Jesus, quando você olha para esse planeta, o que tem mais? Tem mais judeus no mundo ou tem mais cristãos no mundo? A profecia de Jacó falava exatamente isso. Quando o pai recusou a trocar as mãos, Jacó ali está representando Deus, está agindo pela vontade de Deus. Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Também será grande. O povo judeu é muito grande. Maiores inventores, maiores cientistas, maiores banqueiros, maiores industriais, maiores joalheiros. É um povo grande, inteligente, o povo que mais ganha prêmio Nobel. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele. Repita, será maior que ele. E a sua semente será uma multidão de nações.
Hoje, os filhos de Deus nem estão em Israel, porque lá é proibido Jesus Cristo. Mas os filhos que vieram através do Senhor Jesus estão em todas as nações da terra. Você pode ir até para os países comunistas, você pode ir até para o país mais fechado do mundo, que é a Coreia do Norte, e ali tem gente entregando a vida para Jesus e dizendo: eu sou filho de Deus. Em todas as nações, na China, no Japão, nos países árabes, nas ilhas distantes, em todas as nações do mundo, essa foi a profecia. E a sua semente será uma multidão de nações. Mas eu gosto dessa frase aqui, ó. O seu irmão menor, e aqui tem a figura de Jesus Cristo, que para os judeus foi desprezado. Assim como os judeus em Israel tinham antipatia por Efraim, Jesus foi totalmente recusado, negado, rejeitado. O irmão menor. Contudo, o irmão menor, ó, o seu irmão menor, porque Jesus é irmão deles, Jesus é judeu também. O seu irmão menor será maior que ele. Maior. Eu gosto muito daquela palavra que fala de Jesus Cristo e que está na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Você conhece? Vale a pena você memorizar esta frase, memorizar esses versículos. Diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ó, uma pessoa que é humilhada pelos outros, diz: não, eu mesmo vou me humilhar, eu vou me rebaixar mais ainda, porque eu sou o menor dos menores. Humilhou-se a si mesmo, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o Pai, o Pai dos dois filhos, por isso Deus o Pai pegou esse filho menor que se humilhou mais ainda, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ó, será maior do que todos, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima no céu e na terra e até debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O menor será o maior. Multidão de nações. A profecia se cumpriu. Agora você está entendendo por que Jesus, antes de ser preso, depois de ter ressuscitado Lázaro, que foi o sinal mais portentoso que ele realizou aqui na terra, porque que ele, para se ocultar, foi para a cidade de Efraim, porque foi ele que centenas e centenas de anos antes inspirou o velho Jacó cego a trocar e cruzar as mãos. Atenção, olha aqui para mim, cruza tuas mãos aí, cruza assim, cruza. O que é que você está vendo quando você cruza as mãos? O que é que você está vendo quando você cruza as mãos? Fala, uma cruz. Foi Jesus que fez isso, porque ele iria se tornar o maior de todos através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele é o maior de todos, o nome que está acima de todo nome. Não tem ninguém acima dele. Profecia maravilhosa. O menor será o maior, ele é o maior de todos.
Por isso eu vou convidar você a se tornar filho e filha de Deus, nascendo de novo através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé. Através de Jesus, você pode fazer parte da família de Deus. Atenção, os judeus fazem parte da família de Deus por promessa feita pelo Senhor a Abraão. Eles são o povo de Deus. Mas o mundo, o restante do mundo, as pessoas que não são de Jesus, quem não é de Jesus não é filho de Deus, não. Tanto que Jesus ressuscitado diz assim para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As pessoas do mundo são criaturas de Deus, criaturas inteligentes, criaturas humanas, criaturas especiais, mas criaturas. Não são filhos de Deus. Porque o evangelho diz assim, mas, olha aqui, ó, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, para quem recebe Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí você deixa de ser criatura e se transforma em filho de Deus. Vai fazer parte da família de Deus. Amém? Tão bom receber Jesus, é tão simples. Deus facilitou tanto as coisas que Ele teve todo o trabalho. Ele teve todo o trabalho, não é? Jesus é Deus. Todo o trabalho foi dele, minha gente. Nós não fizemos trabalho nenhum. Todo o trabalho sofrido foi feito por Jesus. Inclusive, antes de ser preso, na última noite de vida, Jesus conta para os discípulos: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a hora. Mas depois de ter colocado um filho no mundo, ela não se lembra mais da aflição por ter colocado um filho no mundo. A mulher nem se lembra mais da dor de parto. Jesus usou essa comparação. Veja, nesse caso, Manassés e Efraim, na palavra que ele está dizendo, a mulher não se lembra mais da dor que sofreu. Fique alegre por ter colocado um filho no mundo. Transportando essa parábola, Manassés e Efraim, Jesus padeceu grandes dores. É isso que significa o nome de Manassés. Muito trabalho, um passado de sofrimento, um passado doloroso. Mas Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui nessa terra onde Jesus foi afligido, ele não se lembra mais dessa aflição, por ter colocado não um filho no mundo, mas milhões e milhões de filhos de Deus no mundo. Tudo que ele padeceu, ele crê que valeu a pena. Se hoje tiver uma só pessoa para recebê-lo, uma só, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, tivesse hoje uma só pessoa, Jesus diria: valeu a pena todo o meu trabalho, e toda a dor que eu padeci, todo o sofrimento que eu tive. E se você entregar tua vida para Jesus, vai ter festa no céu, alegria. E o Senhor Jesus, por tua causa, vai esquecer todo o sofrimento do passado. Ele não vai nem se lembrar mais. Porque você entrando agora na presença do Senhor, entregando a vida para Jesus, você vai entrar na família de Deus. E entrando na família de Deus, você vai fazer parte dos filhos de Deus. Você vai fazer Jesus crescer nesta terra onde ele foi afligido.
Por isso que ele facilitou tudo. Olha para mim, facilitou demais. Basta você erguer a sua mão e manifestar o desejo de receber publicamente, tem que ser publicamente, não pode ser em oculto, receber publicamente o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Simples assim, não? Fácil desse jeito? Muito fácil, muito fácil. Se você fizer isso, é fácil para você, porque todo o trabalho foi Ele que fez. Quem padeceu todas as dores foi Ele, quem teve todo o trabalho foi Ele. O teu único trabalho vai ser levantar a mão e dizer: eu quero receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, ergue a mão assim, o mais alto que puder. Ergue o mais alto, olha quantas mãos erguidas, ergue bem alto. Acena, acena. Oh glória! Então faz o seguinte, vem aqui para frente, vem publicamente. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E Jesus disse que tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. A igreja também vai se alegrar e aplaudir. Vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir mais. Deixa eu chamar aqui o filho e a filha pródigos. Por que você se afastou? Você sabe que Jesus está voltando. Justo agora você resolve esfriar, justo agora você resolve ir para o mundo, justo agora você resolve andar com más companhias, fazer coisas que Deus não aprova, justo agora. Você quer ficar para a grande tribulação? Todos os filhos pródigos venham aqui para frente, porque Jesus está voltando. É hora de você voltar para Jesus. Vem para cá, todos que não têm igreja, todos que não estão congregando, todos que já são batizados e faz tempo que não tomam a Santa Ceia. Pastor, eu até já desci as águas, mas faz muito tempo que eu não vou numa igreja tomar a Santa Ceia. Vem aqui para frente também em nome de Jesus. E vou chamar todos que estão fracos na fé. Ó, pastor, eu estou fraquejando. Muitas e muitas vezes eu penso em desistir, penso em parar, penso em voltar atrás. Eu preciso de um renovo da minha fé, de um fortalecimento de fé. Então vem para frente também, porque a hora está próxima, as trombetas vão soar e aqueles que são de Cristo vão subir. Estejam no pó da terra ou andando sobre a terra, quem é de Cristo vai subir. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para frente também. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joanribe, ou está ouvindo pela Rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou pelo podcast João Ribe. Esse negócio de podcast é muito legal, né? Me mandaram uma relação de países onde estão acessando o podcast de João Ribe, eu fiquei impressionado. É impressionante. Então a gente está nesse momento sendo ouvido em lugares que a gente nem imagina. Mas eu sei que Deus está aí aonde você está. Seja em casa, no trabalho, na boleia de um caminhão, no volante de um automóvel, numa cadeia, num hospital, ou na rua, ou numa academia, ou fazendo uma caminhada e ouvindo no celular. Eu não sei onde você está, mas aí onde você está, você pode estar ali no meio da selva, você pode estar perto da beira do rio, você pode estar num lugar deserto, mas a palavra chegou até você. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer de verdade? Então se ajoelhe, se possível, ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se você não puder ajoelhar, por qualquer motivo, tudo bem, não tem problema. Coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, e vamos orar. Peço a ajuda de todos, vamos ficar todos de pé para a gente orar. Quero que você estenda as mãos na direção das pessoas que vieram aqui para frente. Ore assim comigo, você que veio aqui na frente e você que à distância está entregando a vida para Jesus. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu não quero ser criatura deste mundo. Eu quero ser teu filho. Eu quero, meu Deus, o meu nome escrito
no livro da vida. E eu quero que venha sobre mim aquele poder que só o Senhor tem para me transformar em teu filho. Então faz isso agora, meu Deus, porque eu declaro publicamente que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.